Retiro Quaresmal 2026. Eu sou o Padre Newton César Reis, pároco da paróquia São José Operário, no Icuí, e tenho a alegria de estar com você para juntos refletirmos neste retiro sobre o tema Conversão do Coração e Jejum das Palavras. Sabemos que a Quaresma é um tempo de 40 dias no qual nós somos convidados a seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Conduzido ao deserto, sou impelido a agir como o próprio Senhor. O deserto, lugar de escassez, lugar das dificuldades, das miragens, do sofrimento e da provação, torna-se um convite especial para a conversão, para a transformação, mudança do coração. Por isso, nesta Quaresma, o tema Conversão do Coração torna-se tema central desta nossa jornada, desta nossa caminhada. Aqui fortalecemos esta perspectiva com a experiência do jejum das palavras, sabedores que a prática que nos convida a evitar comentários que ferem, críticas, fofocas e discursos agressivos, põe-nos exatamente nesta dimensão da preparação da Páscoa do Senhor. Portanto, convido você a participar comigo neste momento do Retiro Quaresmal 2026, aqui na Rede Nazaré de Comunicação. Você que participa conosco, tome a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 33 a 37. Naquele tempo, disse Jesus: se vocês plantarem uma árvore boa, o fruto dela será bom. Mas se vocês plantarem uma árvore má, os frutos dela serão maus. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Pois a boca fala de tudo aquilo que está no coração. O homem bom tira coisas boas do seu interior, mas o homem mau tira coisas maus do seu tesouro. Por isso eu vos digo, no dia do julgamento todos devem prestar contas das palavras inúteis que são ditas, porque você será justificado pelas suas palavras. Este texto do Evangelho de São Mateus nos convoca exatamente a enxergarmos neste itinerário da Quaresma ou deste tempo de conversão, de mudança de vida, qual é a nossa condição pessoal, qual é o nosso estado interior, pois só podemos compreender o tamanho do amor por Deus, a Deus e a nós mesmos, de acordo com as coisas que nós fazemos, com a forma como amamos o nosso próximo. Portanto, no relacionamento com o outro que encontramos o termômetro essencial para verificarmos o tipo de pessoa que somos e o amor que temos pelo próprio Deus. Sendo assim, a conversão do coração na Quaresma, aliás, um tema refletido pelo Papa Leão no início desta Quaresma 2026, envolve sobremaneira colocar Deus no centro da vida. Aliás, ajuda-nos a abandonar a superficialidade, a vivermos com profundidade e sentido toda a nossa existência, toda a nossa vida. É um tempo em que fazemos retrospectiva. É um tempo em que fazemos retrospectiva de nossa própria vida, de olharmos como nós vivemos,
como estamos vivendo e o querer de Deus em nossa vida. Por isso é tempo de mudanças, de purificação, de transformação. E para isso, o jejum das palavras se torna uma prática concreta de abster-se de fofocas, calúnias e palavras que ferem, promovendo um silêncio profundo que libera a gentileza da cura nas relações e a purificação no interior. O silêncio interior, portanto, ou o jejum das palavras, nos ajudam a viver a conversão de coração. E vale lembrar o que o Papa Leão XIV nos orienta em relação a essa disposição para a conversão e o jejum. O Papa comenta que o jejum das palavras, que podem se tornar armas que ferem e machucam, tornando-se assim uma linguagem desarmada, que sempre nos orienta a experimentar a abstinência concreta como um caminho de presença e participação no mistério de Deus. Em sua mensagem para a Quaresma 2026, o Papa Leão propõe à Igreja um itinerário espiritual, marcado por duas atitudes fundamentais: escutar e jejuar. Muito bem, estamos conversando sobre a conversão do coração, o jejum das palavras. Para você que está sintonizando agora, você que está ligando o seu aparelho de TV, ou até mesmo o seu celular, nos acompanhando pela internet, que o Papa Leão XIV, falando em sua mensagem para a Quaresma 2026, propõe à Igreja um itinerário espiritual marcado por duas atitudes fundamentais: escutar e jejuar. A partir destas duas práticas tradicionais da vida cristã, o Papa recorda que o tempo quaresmal é uma ocasião privilegiada para recolocar Deus no centro da existência humana e renovar o compromisso de seguir Cristo no caminho da conversão. Sendo assim, a mensagem nos lembra que estamos vivendo um tempo de retorno àquilo que é essencial, aquilo que dá sentido à nossa existência, no qual a palavra de Deus e a disciplina espiritual ajudam as pessoas a redescobrirem o sentido profundo da sua vida e da sua fé, de modo que possam viver um autêntico sentido do Evangelho. O Evangelho de São Mateus, que comentamos, lembrando que só dizemos aquilo que o coração está cheio, e as palavras são fruto daquilo que contemos em nosso coração, lembra-nos desta urgência de prepararmos algo melhor em nosso coração, de bebermos, nos alimentarmos daquilo que é valoroso, duradouro e verdadeiro. O sentido da nossa existência é redescoberto neste tempo como um convite a caminharmos para a Páscoa. É no encontro com Jesus, operado pelos seus discípulos, que a sua existência totalmente encontra sentido, que a sua vida muda, que há uma conversão de direção, uma mudança de trajetória e de caminho. Muitos dos discípulos que tinham a sua vida organizada pelo seu trabalho, viram-se revolucionados interiormente por um outro projeto de vida. Quando Cristo próprio disse: "Vinde, segui-me",
Ele está nos convidando a trilharmos este novo propósito de vida, a abraçarmos este novo jeito de ser. Não basta só vivermos no cumprimento de normas e práticas religiosas. É preciso fazermos uma experiência. É preciso fazermos uma experiência verdadeira com Cristo. É a experiência quenótica, ou seja, querigmática, na qual nós redescobrimos no encontro com Cristo aquilo que é essencial em nossa própria vida. Que Cristo se encarnou, viveu conosco, mas morreu por amor a cada um de nós e ressuscitou para que todo aquele que nele creia viva plenamente. O grande sentido que encontramos em nosso querigma é exatamente redescobrirmos que em Cristo a vida muda de trajetória completamente. Desta forma, lembramos que esta mensagem nos convida a um tempo de retorno ao que é essencial e autêntico em nossa própria vida. E nos recorda a reencontrarmos sentido para a nossa existência. Recordar a Quaresma é um tempo em que a Igreja, com solicitude maternal, convida os fiéis a recolocar o mistério de Deus no centro de sua própria existência. Em meio às preocupações e distorções do cotidiano, este período litúrgico se apresenta como uma grande oportunidade para viver a fé e deixar-se transformar pela graça de Deus. Segundo o Papa Leão, todo caminho de conversão começa quando a pessoa se deixa alcançar pela palavra de Deus. Certos de que a escuta da palavra, acolhida com docilidade, tem o poder de transformar o coração e orientar novamente a nossa vida para Cristo. Assim, o itinerário quaresmal torna-se um verdadeiro caminho de discipulado, no qual os fiéis são convidados a acompanhar o Senhor na subida de Jerusalém, onde se realiza o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Escutar, que é próprio deste tempo de conversão, é nada mais do que abrir o coração à voz de Deus e ao clamor que Ele próprio nos faz. Assim, o primeiro aspecto desta nossa reflexão se faz pela importância da escuta de Deus. Lembrando que a disposição de escutar é o primeiro sinal de quem deseja entrar em relação verdadeira e profunda com Deus e com os irmãos. Recordando o episódio da sarça ardente, no qual Deus revela a Moisés que ouviu o clamor do povo oprimido no Egito, Êxodo capítulo 3, versículo 7, nós ouvimos do Papa que a escuta está no coração da própria ação divina, pois Deus não permanece indiferente diante do sofrimento humano. Ao contrário, Ele escuta e intervém na história para libertar. Desta forma, escutar a palavra de Deus na liturgia educa os cristãos a escutar também a realidade. Em meio às inúmeras vozes que atravessam a vida pessoal e social,
A Sagrada Escritura ajuda a reconhecer os clamores que surgem da dor, da injustiça e da pobreza. Para o Santo Padre, o Papa Leão XIV, a condição dos pobres constitui um grito que interpela constantemente a consciência da humanidade e da Igreja. Por isso, a Quaresma deve ajudar os fiéis a cultivar uma atitude interior de receptividade capaz de reconhecer a voz de Deus e, pela sua palavra, ser inserido na história de nossa salvação. Aqui entendemos que o jejum, ou educar o coração para desejar o bem, é condição essencial para a conversão do coração. Aqui encontramos o belo sentido, significado do jejum neste itinerário de conversão do coração. O jejum é apresentado como uma prática espiritual profunda, ligada a este processo de vida plena, de vida nova. E é nele que o Papa recorda que o jejum, embora seja uma tradição muito antiga na vida da Igreja, continua sendo um exercício ascético indispensável. Ao envolver o corpo, o jejum ajuda a pessoa a reconhecer tudo aquilo de que realmente tem fome e a discernir o que é essencial para a vida. Por isso, neste tempo de preparação, muito mais do que jejuar alimentos, embora seja importante o jejum de alimentos, o Papa nos convida ao jejum das palavras, que é também temática desta nossa reflexão. Conversão do coração e jejum das palavras. Quantas vezes, pelas palavras, nós matamos, nós destruímos, nós acabamos com a vida das pessoas. Toda palavra, ela deve ser carregada de um comprometimento. E fazer jejum das palavras é reconhecer de que toda e qualquer palavra que mata, ela precisa já nascer morta em nosso coração. Porque é do nosso interior que dizemos e fazemos as coisas. Aliás, o texto de São Mateus, capítulo 12, nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, este é um tempo de reformularmos, um tempo de mudarmos aquilo que estamos alimentando em nosso coração. Porque se alimentarmos a nossa vida com coisas boas, virtuosas, valorosas, certamente a nossa boca falará de coisas boas, virtuosas e valorosas. Na verdade, a capacidade de enxergar o melhor nas pessoas é fruto de desenvolver o melhor em nós mesmos, de constituir o melhor em nossa própria vida. E fazer o jejum das palavras passa por essa dimensão de reconhecer de que eu sou responsável primeiramente, antecipadamente, em criar em mim, em desenvolver em mim esta consciência profunda de uma palavra que gere vida. Porque toda palavra que for sinal de morte, ela certamente proporcionará a morte na vida das pessoas. Este é um tempo que nos ajuda a entendermos que a vida também ela é cíclica e que aquilo que nós plantamos, colhemos. Aquilo que nós dissemos, ouvimos. Porque a vida ela precisa ser colhida nas sementes que foram jogadas. Portanto, é um convite que nos proporciona decidirmos plantar em nós a árvore da vida, aquilo que dá sentido e que é valoroso,
fazendo-nos entender que o sentido pleno de toda essa nossa existência transcende, ultrapassa a mera abstinência de alimentos. O jejum educa o coração para manter viva a fome e a sede de sentido, de justiça, impedindo que o ser humano se acostume à indiferença. Assim, o jejum torna-se caminho de purificação interior e de responsabilidade em relação ao próximo. Citando Santo Agostinho, o Papa recorda que na vida presente, os seres humanos experimentam fome e sede de justiça, enquanto a plena saciedade pertence apenas à vida humana ou à vida futura. Essa tensão espiritual dilata a alma e aumenta a capacidade de desejar a Deus. Daqui entendemos a urgência e importância do jejum da linguagem ou jejum das palavras. Entre as várias formas de jejuns propostas pela Igreja, o Papa destaca uma prática particularmente necessária em nosso tempo, vivida nos dias atuais, o jejum das palavras que ferem e que dividem. Assim, o Papa nos convida a praticar uma verdadeira abstinência de palavras ofensivas, renunciando à linguagem agressiva, ao julgamento precipitado, às calúnias e à difamação. Em vez disso, propõe cultivar uma linguagem marcada pela gentileza, pelo respeito e pela verdade. E digo não só aquelas que são oralmente emitidas no colóquio, numa relação interpessoal, mas também as palavras que são ditas nas redes sociais, que são ditas nos livros, nos documentários. As palavras precisam encontrar o seu pleno sentido de mudança e conversão. Assim, este apelo torna-se especialmente significativo em ambientes onde a comunicação frequentemente se torna violenta, agressiva, como nas redes sociais ou nos debates públicos, na política e assim por diante. Segundo o nosso tema, desarmar a linguagem é passo essencial para construir relações humanas e fraternas. Quando as palavras se tornam instrumentos de paz, muitas expressões de ódio cedem lugar à palavra de esperança, à palavra de reconciliação. Ao despertar o nosso coração para a urgência da conversão e da mudança de nossas atitudes pela conservação de palavras que gerem liberdade e dignidade, aqui o nosso itinerário espiritual nos encoraja a viver um jejum que passe também pela língua, para que diminuam as palavras que matam, que ofendem, e que aumente este espaço dedicado à escuta do outro, generosamente direcionada à escuta da outra pessoa. Assim, as comunidades cristãs poderão tornar-se também lugares onde o clamor dos que sofrem seja acolhido e onde a escuta abra caminhos de libertação. Desta forma, este nosso itinerário quaresmal torna-se um compromisso concreto de construirmos, já aqui e agora, na realidade em que nós vivemos, uma verdadeira civilização do amor, marcada pela justiça, pela reconciliação e pela fraternidade,
Aqui compreendemos que o jejum não é dieta, jejum é comprometimento de experimentar uma vida nova, deixando aquilo que é caro, aquilo que é valoroso em nossa vida, mas que não nos ajuda a encontrar sentido profundo em nossa existência. Atualmente, existe uma grande confusão sobre o fato de jejuar na quaresma. Muitas pessoas ensinam muitas coisas, mas vale dizer que o jejum é uma atitude profunda de mortificação. É um esforço de deixarmos aquilo que mais nos apegamos, ou no qual mais somos apegados, em razão de um significado maior, de um sentido maior. A conversão da minha vida, da vida do meu irmão e da minha igreja. A conversão da sociedade. Vale o sacrifício de deixar algumas coisas por um valor maior, por uma graça maior. Assim, entendemos que o verdadeiro jejum quaresmal tem um propósito muito mais elevado: domar a própria vontade. Quando dizemos não a uma necessidade legítima do nosso corpo, estamos, na verdade, treinando a nossa alma para conseguir dizer não ao pecado quando formos tentados. Este convite à conversão passa exatamente por esta condição de treinarmos a nossa alma, o nosso corpo, para aquilo que é essencial, redescobrindo no caminho de Cristo também o lugar dos nossos passos. Desta forma, entendemos que a igreja nos convida especialmente neste tempo a buscar o sacramento da confissão, ou seja, o sacramento da reconciliação e da mudança de vida. É o momento de levar a alma no sangue, é o momento de lavar a alma no sangue de Cristo e retornar ao estado da graça que fora perdido pelo pecado original e que só pode ser restituído pela experiência da Páscoa. Em suma, conversão do coração e jejum das palavras é um convite à liberdade e à cura, por participarmos deste estado de vida plena e nova que o próprio Senhor nos traz.